Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Todos nós estamos felizes aqui neste lugar. Todos nós já podemos sentir a presença desse Deus tão grande, tão bom e tão misericordioso, porque as misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos. Romanos capítulo de número 11. Duas coisas muito importantes aqui neste lugar, irmãos. A primeira coisa, Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, Deus mandou ele avançar. Segue Moisés. E Moisés, ousado, íntimo de Deus, disse para Deus: sozinho? Não. Sozinho eu não arredo o pé daqui. Eu só vou se a tua presença for comigo. Porque aonde tem a presença, evangelista, tudo pode acontecer. Aonde a presença do Senhor estiver, você está seguro. Então a primeira coisa muito importante neste culto nessa noite é a presença dele. Nós não podemos adorar neste lugar sem a presença dele. Nós não podemos glorificar o nome dele aqui neste lugar sem a presença dele. Porque senão nós seremos meros mortais vazios, amantes de nós mesmos. Mas a presença dele faz toda a diferença. A presença dele faz nós sentirmos uma alegria interna. E essa alegria, ela acaba sendo externa quando nós glorificamos o nome dele. E essa presença tem o poder de tornar a tristeza em alegria, a preocupação em calmaria. E essa presença tem o poder de tirar a enfermidade e colocar a cura. Tem o poder de tirar a ansiedade e colocar a solução para os problemas. Não há nada que possa deter a presença dele. Moisés não era Salomão, ele não era tão sábio assim. Mas ele disse: eu só saio daqui se o Senhor for comigo. A presença dele está neste lugar, irmãos. Que privilégio nosso, que honra nossa, de termos a presença de um Deus tão grande, que enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Que privilégio o meu, o seu, de poder respirar, de poder dizer que ele cresça e que eu diminua, de poder declarar a ele a glória para todo sempre, amém. Sem a presença dele nós não iremos em lugar nenhum. Sem a presença dele nós não voltaremos para nossa casa hoje, porque certamente nós perderemos o caminho de casa, porque ele é o nosso norte. Ele é quem te guia. É ele que, quando você acorda pela manhã preocupado, ansioso com a semana que está começando, é ele que te acalma. É ele, é a presença dele. Ele, irmãos, ele é tudo. E a segunda coisa importante neste culto nessa noite: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você é a segunda coisa mais importante neste lugar, porque nós que estamos aqui somos portadores da presença dele. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Já parou para pensar o privilégio que você tem de ser o templo do Espírito Santo de Deus? Tão único, tão justo, imutável, não erra, não perde, é misericordioso em todas as coisas, permanece fiel mesmo nós sendo infiel. E eu e você somos portadores da presença dele. Pode sorrir ou não pode, irmãos? Quem somos nós sem Jesus Cristo? Você é tão importante que ele te escolheu antes de você escolher a ele. Um dia você saiu da sua casa e pensou: eu vou à igreja. São várias histórias diferentes. Hoje eu ouvi um testemunho de um irmão aqui da igreja.
São várias histórias diferentes. Mas um dia, você disse assim: eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Na sua simplicidade, ou na nossa simplicidade, a gente acha que está aceitando Ele como Salvador. Mas lá no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido. Porque o próprio Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, eu que escolhi a vós. Que privilégio o meu e o seu. Não éramos dignos, não fazíamos parte da herança, mas Jesus Cristo rasgou a cédula que era contra nós, que era contra mim, contra você, e nos deu o direito de acessá-lo, de carregarmos a presença dEle. E então se escreve o Novo Testamento, porque o velho é para os judeus, mas agora o novo, nós gentios entramos na promessa. Romanos capítulo de número 11. Senão daqui a pouquinho os irmãos vão falar assim: sim, não vai começar a falar não, eu estou em pé aqui, está parecendo o jovem ali aí. Mas Romanos capítulo 11. Eu não falei porque senão o irmão é muito rápido ali, ele já vai colocar lá, então é suspense mesmo. Versículo 35. Romanos capítulo de número 11, falei lá. 35, 36, vamos para o 36, é melhor, está rápido, hein, Edson? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Você pode dizer junto comigo esse texto? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a Ele eternamente, amém. Podemos assentar. É interessante, deixa eu dar meu testemunho para os irmãos aqui. A gente vem trazer a palavra, então a gente já vem assim, ligado no 220, né, irmãos? A cabeça não para. Quem conversa comigo durante a semana sabe como o coração fica. E aí acabou o ensaio aqui, 6h43 por aí falamos assim: vamos orar. Amém, obrigado. Vamos orar. Aí nós fomos ali orar. E aí foram bater papo. Aí eu falei assim: irmão, vocês não dão licença aqui que eu vou ali para trás? E eles já estavam assim, meio que olhando para mim e rindo já, né? Porque eu queria ficar quietinho um pouquinho. Aí eu venho aqui atrás e sento ali e coloco os fones. Daí a pouquinho, chega dois abençoados e vem falar um negócio comigo. Aí eu olhei para a cara dos dois assim, meu Deus, não é possível. Aí eles conversaram um pouquinho, eu fui e falei com eles assim: ó, eu estou com o fone aqui, vou botar o fone, não vou ouvir vocês não, tá? Só porque senão vocês vão conversar comigo, eu não posso ouvir agora. Eu queria ficar quietinho, irmãos, quietinho. Aí, tudo bem, eles respeitaram e tal. Estou lá assim, daí a pouquinho, irmãos, aparece mais dois. E começam a querer conversar. Aí eu olho para o lado assim, aí eu fico assim: meu Deus, e agora? Aí eu vou e desisto. Tirei o fone, botei o fone assim, aí um dos meninos falou assim: não, eu falei, quem fez, fez, quem não fez, não fez, não tem jeito mais. Mas tem horas que a gente quer ficar o quê? Quieto. Mas você nunca vai estar quieto. Porque às vezes você acha que você ficando sozinho é a melhor coisa. Mas Deus vai sempre enviar alguém para desviar a sua atenção daquilo que está te deixando ansioso. Ele nunca vai te deixar sozinho em nada. Os 4 abençoados não sabiam, mas eles estavam me ajudando sem saber. Romanos capítulo de número 11. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente, amém. Apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto, parece que ele está voltando anos atrás. Um homem sábio aprendeu com Gamaliel, inteligentíssimo, conhecia possivelmente a história dos judeus,
ou alguma coisa delas, porque era um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele escreve, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele já é convertido. Ele já não é Saulo mais. Agora ele é um pregador do evangelho do reino de Cristo. Só que dar honra e glória a Deus nunca foi tão simples assim. Nunca foi tão fácil glorificar o nome do Senhor. Nunca foi tão fácil começar a cantar canções a Ele e permanecer cantando horas adoração a Ele. Para você conseguir fazer isso, você tem que estar num vale bem pesado, porque então você vai buscar a presença dEle. Se você vê uma pessoa que está no óleo, na unção, ela já tem a prática disso há muito tempo. Então, independentemente se ela está no vale ou não, ela vai adorar ao Senhor. Independentemente se a luta é grande ou não, ela continua glorificando o nome do Senhor. Mas ao longo da história nunca foi tão simples assim. Porque Satanás, Lúcifer, ele era o regente do coral no céu. As canções que eram adoradas no céu para Deus, para glorificar o nome dele no céu, era regida por ele. Mas, como diz o profeta Isaías no capítulo 14, ele teve no seu coração ser igual a Deus. E Deus, conhecendo o que Satanás ou Lúcifer estava desejando no seu coração, expulsou ele do céu junto com a terça parte dos anjos, como diz as Escrituras. Ele perdeu o direito de adorar a Deus, por causa de uma vontade de ser igual a Deus. Então toda a vida a adoração esteve introduzida em Lúcifer. E essa é a arma que eu e você, cristão, temos para combater todas as potestades do inferno. A adoração. Nós conhecemos, como o apóstolo Paulo diz, revesti-vos, pois, da armadura. Nós temos a fé, mas a adoração te aproxima de Cristo com intimidade com Ele. Quando Deus descia ao entardecer no jardim do Éden, para conversar, para encontrar com Adão, Ele conversava com Adão. Mas quando Adão, no capítulo 3, ele vai pecar, quando Deus vai procurá-lo, na virada da tarde, Adão está escondido, porque ele tinha pecado. Depois disso, Deus sobe para o céu, e você não vai ver Deus conversando com um homem assim. Deus instruiu a Abraão, sim. Deus instruiu a Isaac, Deus instruiu a Jacó, Deus instruiu a José. Ele não deixou de falar, mas face a face, não. Então nós chegamos no livro de Êxodo. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, está lá um camarada que tinha matado um egípcio, foragido, anos e anos no deserto, e ele vai ouvir uma voz. Essa voz que ele ouve era a voz de Deus, e ele recebe a missão de conduzir o povo, a retirada do povo do Egito. Só que a intimidade de Moisés com Deus foi desenvolvendo e crescendo tanto, que eles começaram a se relacionar face a face. Só que até então, não tinha. Satanás, o plano, o desejo dele, estava tudo permanecendo tranquilo, porque Deus vinha e instruía, e estava tudo certo. Só que Satanás não sabia os planos. Então Deus vinha através de uma nuvem, e ela descia no monte, e Deus falava com Moisés assim: Moisés, eu quero conversar com você, mas pode vir, você, Arão, seus filhos. E quando eles chegavam, ele falou assim: olha, eles vão ficar um pouquinho mais distante, e você, Moisés, chegue-se
ao pé do monte. De forma que, no capítulo 24 de Êxodo, Moisés entra e a nuvem baixa sobre ele. Aquela nuvem era a presença de Deus, que vinha sobre a vida de Moisés. Moisés passou por 40 dias para Deus instruí-lo sobre os mandamentos e escrevê-los. 40 dias na presença direta, debaixo de uma nuvem. E Deus instruindo a Moisés. Intimidade. Não era só uma instrução, era relacionamento com Moisés. Coisa que Satanás detestava e detesta: relacionamento com Deus. Todo e qualquer relacionamento que você tenha com Deus, ele vai fazer de tudo para destruir. Porque se ele destruir o seu relacionamento com Deus, você não sobe na eternidade. Relacionamento. Mas Satanás, ele vem colocando algo dentro das pessoas ao longo da história que chama-se esquecimento. Porque as pessoas começaram a se esquecer de Deus, se esquecer daquele que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem perceber, os próprios hebreus estavam murmurando porque era melhor morrer no Egito, era melhor morrer como escravos. Quando Moisés desce do monte, ele chega e vai ver uma adoração. Mas a adoração que Moisés está contemplando com os seus olhos não é uma adoração para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eles fizeram a pressão em Arão, ajuntaram ouro e fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar um Deus estranho, um Deus que não era o Criador de todas as coisas, um Deus que não era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles começaram a insultar a santidade de Deus. É mais ou menos que com a atitude deles, eles estivessem dizendo assim: olha, não me importa o que você, o Senhor, fez com Abraão. Não importa para nós a história que nós ouvimos, que ele saiu de uma terra, foi para um lugar que ele não sabia. Não importa o que o Senhor fez com Isaac, não importa. Nós estamos adorando um Deus que nós aprendemos a adorar no Egito. Eles insultaram a santidade de Deus. Só que Deus está sempre um passo à frente de Satanás, sempre um passo à frente de tudo que nós enfrentamos. Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu não quero agora ficar mais vindo em uma nuvem. Não, eu quero um lugar para mim. Eu vou te dar instruções, Moisés, e você vai construir um tabernáculo, você vai construir um santuário, você vai construir uma arca, nela você vai dar o nome da Arca da Aliança. Você vai construir exatamente do jeito que eu te falar. Não se preocupe quem vai fazer. Eu vou descer o meu espírito de sabedoria sobre alguns homens, e eles irão fazer tudo de ouro. Todo o acabamento é de ouro. Não se preocupe, Moisés. Quando Moisés ouve as instruções de Deus, até então, irmãos, era só Moisés que ia na presença. Vejamos bem esse detalhe: só Moisés entrava na presença de Deus. Ele disse para Moisés assim: olha, construa uma arca da aliança, pegue uma madeira de cetim, coloque ela de 2,5 côvados, mais ou menos 100, 110 centímetros de comprimento, 60 centímetros mais ou menos de largura e de altura. Reveste essa madeira de ouro, coloca argolas na sua lateral, pegue varas longas, compridas, reveste ela de ouro. Essas varas irão entrar sobre a argola, porque essa arca da aliança irá carregar a minha presença. Vejamos bem uma coisa: Deus agora começa a colocar a sua presença em uma arca,
E é exatamente o que foi feito. O templo, o santuário, o tabernáculo foi feito, foi construído. Fizeram o Santo dos Santos, fizeram o Santíssimo Lugar, colocaram o véu, tudo. No Santíssimo Lugar, nós sabemos, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá. Ele pegava o sangue, jogava por cima da arca da aliança. Dentro daquela arca estava a vara de Arão, estava o maná e estavam as tábuas. Tudo representando provisão de Deus, santidade dele, cuidado dele. Vejamos bem uma coisa: só Moisés chegava e a nuvem baixava. Agora, uma vez por ano, somente um sacerdote irá entrar e irá pagar um preço por pecado da população ou das pessoas. Mas a presença de Deus estava ali. Então, aonde o povo ia guerrear, aquela arca era levada, ou seja, a presença de Deus estava com os guerreiros de Israel. E todas as vezes que eles pelejaram contra os inimigos, carregando a arca da aliança, eles venceram. Só que uma certa feita, por desobediência, levaram a arca da aliança, pessoas que não podiam levar, e a arca da aliança foi retirada deles. Resultado, perderam tudo. É por isso que nós afirmamos que sem a presença de Deus, eu e você não vamos vencer. Tudo bem, você pode ter a melhor pessoa ao seu lado, tudo bem, você pode ter o seu melhor emprego, tudo bem, mas você não vai vencer. Porque nós não estamos falando da terra, nós estamos falando do céu. Porque todo o plano de Deus para a humanidade não é terreno, é celestial. Está tudo bem quando você trabalha, quando você ganha o seu salário, quando você luta, você tem que fazer, senão você não sobrevive. Mas o plano que Deus tem para a sua vida, ele é celestial, ele não é terreno. Então, sem a presença dele, eu e você não vamos avançar. Mas a presença dele nos traz muitos outros benefícios. É o que trouxe para o povo de Israel quando eles lutavam. E uma certa feita, quando a arca foi retirada deles, nasceu uma criança, e eles, neto de Eli, do sacerdote Eli, já velho, e ele morre naquele instante, e eles colocam, a mãe coloca o nome na criança de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Satanás continuava muito feliz, porque a glória do Senhor, ou a presença do Senhor, estava longe do povo dele. Então agora quem iria comandar, quem iria conduzir, quem iria minar as mentes, quem iria falar nos corações, quem iria desviar o foco, a rota, quem iria fazer com que eles casassem com mulheres que não eram judeu, era Satanás. E foi exatamente o que ele fez. Ele confundiu as pessoas, ele colocou o esquecimento dentro do coração das pessoas, e elas começaram a se esquecer de Deus, a se esquecer que o mar vermelho abriu, a se esquecer que o maná caiu do céu, a se esquecer, as gerações iam se renovando, isso ia acontecendo. Mas a presença de Deus, aonde ela estava, todo lugar em que a arca estava era abençoado. Porque é a presença de Deus. Mas o tabernáculo que foi construído, ele era levado de lugar para lugar, de lugar para lugar. Por quê? Porque Moisés carregava dentro dele a presença. Ele sabia que tinha que levar, porque foi uma instrução de Deus. Quando nós chegamos em Juízes, nós vamos ver um juiz levanta, o povo peca, outro juiz levanta, acaba, o outro peca. Eles vão fazendo assim, até chegarmos nos reis. Quando chega no rei Davi, Deus coloca no coração dele para construir um templo. E nós falamos um pouquinho disso há algumas semanas. E quando Davi coloca no coração dele, nós vamos construir um templo na cidade de Davi, que é chamada Jerusalém. Só que não era ele que iria construir. Só que agora Deus estava querendo mais. Deus estava aumentando o relacionamento dele, ou querendo aumentar o relacionamento dele com a humanidade. Sem a humanidade perceber, Deus estava estreitando mais o que ele queria com as pessoas. Então ele disse para Davi: olha, eu quero um templo, mas também não se preocupe, porque o meu espírito vai baixar sobre eles.
sobre pessoas sábias, e eles irão construir. Não se preocupe. Vão chegar a oferta de todos os lugares da humanidade que tem por aqui. Não se preocupe, Davi. E Davi achava que ele iria ser o autor, mas não, seu filho Salomão foi o autor. Então, em 1 Reis, no capítulo de número 8, no versículo de número 5, irmãos, é por isso que nós afirmamos que a presença de Deus é algo mais precioso que nós temos que carregar na nossa vida, é a presença dele. É por isso que tem canções da harpa cristã que diz que ao meu redor Deus sempre está. Que tem um trecho da canção que diz: olha, eu posso perder todos os meus bens e um bom amigo me faltar, mas eu sei que ao meu redor Ele está. Porque quando Ele está conosco, irmãos, nada vai nos abalar. Salomão está no 1 Reis, no capítulo 8, a Bíblia diz que ele está com pessoas ao redor do altar, porque o templo já estava construído, eles estavam preparando o templo para a inauguração, e agora, aquelas pessoas que estão ali estão imolando bois, novilhos, ovelhas, para que haja o sacrifício a Deus, porque sem sacrifício nós não conseguimos agradar a Cristo. Se não houver uma entrega nossa, na nossa adoração, nós não conseguimos agradá-lo. Nós vamos nos enganar. Quando uma pessoa diz que não importa o que você fez, não importa o que você faz, chegue-se à presença dele, ele está aqui. Essa pessoa não mentiu, ela falou verdade, mas ele é santo. Se você não deixar de fazer, você não está chegando na presença dele, não. Porque lá não vai entrar pecado, e ele não aceita o pecado, ele aceita o pecador, mas existe uma troca, e também não é de graça sim, há uma renúncia, há uma luta diária. Gálatas capítulo 5, versículo 17 em diante, porque a carne vai lutar contra o espírito vai lutar contra a carne, e ambos vão se opor um ao outro, para que o bem vença, ou para que o Espírito esteja dentro de nós. Agora está Salomão para inaugurar o templo, e a palavra diz que naquela noite em que fizeram a inauguração do templo, Deus se agradou tanto da oferta daquelas pessoas, que a glória do Senhor invadiu a casa, de forma que os sacerdotes, as pessoas não conseguiram ficar de pé, porque a glória do Senhor tem um peso. A glória do Senhor não é leve, ela é pesada. A glória do Senhor, ela transforma. A glória do Senhor muda completamente a nossa vida. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. A glória dele, quando ela desce, é por isso que nós estamos em um culto como esse, totalmente cristocêntrico. Os louvores são todos cristocêntricos, e nós glorificamos o nome dele. Mas existe muito mais para acontecer, existe muito mais lenha para se queimar, existe muito mais entrega para doar a ele. Porque o povo está diante de um templo agora, ou dentro de um templo, ofereceram um sacrifício, abriram mão deles mesmos, e a glória do Senhor invadiu a casa. Satanás perdeu mais uma vez, porque agora o nome dele estava sendo glorificado, e então Deus devolve a eles a adoração. Um culto, ele vai ter sempre duas vias, uma que sobe e uma que desce. Se eu cheguei vazio e eu continuo vazio, é por misericórdia. Mas se você entra vazio, fecha os seus olhos, aproveita as canções para se aproximar dele ainda mais com intimidade, para aquecer o que está dentro de você, são duas vias, ele vem. É por isso que o culto, ele não é só de uma pessoa, o culto é de todos nós. O culto não é do pastor que preparou o sermão durante a semana para ele estar aqui.
O culto não é. O culto é de todos. O templo físico está aberto, ele é de todos. Nós somos os responsáveis para atrair a presença dele sobre a casa. Nós somos os responsáveis para trazer a presença dele aqui, para que haja um milagre, para que haja a conversão de almas. Nós somos os responsáveis para envergonhar Satanás mais uma vez. Mas todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor e não reverenciamos a presença dele, nós estamos negligenciando ele. Por ele são todas as coisas. Porque parece que foi algo feito por mãos humanas que está aqui, mas não, ele escolheu e santificou este lugar. E agora os ouvidos dele estão atentos às nossas orações, os olhos dele estão atentos a todo o movimento que acontece neste lugar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é bíblico. Salomão inaugura o templo. Mas o povo, irmãos, Satanás continua usando o esquecimento, ele não vai desistir tão fácil. Chegamos no livro de Crônicas, capítulo de número 33, um rei chamado Manassés assume o trono. Por 55 anos esse camarada está governando. Só que todos esses anos a Bíblia diz que ele fez tudo que era errado aos olhos de Deus. Tudo que era mal Manassés fez. Ele trouxe para dentro do lugar santo feitiçaria. Ele trouxe para dentro do templo, aonde Deus falou assim: olha Moisés, lá vai ter o santíssimo lugar. Olha Davi, lá vai ter o santíssimo lugar. Olha Salomão, vai ter o santíssimo lugar. A minha presença vai estar lá. Manassés trouxe para dentro do templo feiticeiros, adivinhadores, ídolos. E para piorar, ele colocou uma estátua enorme dentro do templo. É uma afronta ao Deus de Israel. É uma afronta à santidade de Deus. Cheira mal às suas narinas. É uma ofensa. Mas não. Mas esse homem, como a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, o povo agora vai fazer o quê? Vai fazer idolatria, vai adorar santos e vai se esquecer de quem? Deus. Quando se esquece de Deus, quem é que está reinando? Satanás e os seus demônios. O reino das trevas é o que prevalece, não o reino dos céus mais. E é exatamente o que está acontecendo com o povo de Israel mais uma vez. Satanás está reinando. Só que a Bíblia diz que esse homem se arrepende de tudo o que fez, de todo o mal que fez, e Deus perdoa ele. Se você continuar seguindo 2 Crônicas 36, você vai encontrar outros reis também que foi fazendo assim. Todos eles. Só que Deus levantava os profetas, e os profetas vinham e falavam com as pessoas: povo, vocês têm que se arrepender. O Deus de Israel vai colocar o prumo. Salmo 81, Deus está dizendo através do salmista assim: ah, Israel, se vocês tivessem me ouvido. Imagina Deus dizendo dessa forma: ah, povo da igreja Ebenezer, se vocês tivessem me ouvido naquele domingo 16 de novembro de 2025. Ah, igreja do Senhor, se vocês tivessem ouvido a minha voz. É por isso que esse texto: se hoje ouvides a voz do seu Deus, não endureçais o vosso coração, é tão presente quanto foi na época. Salmo 81, Deus está dizendo assim para o povo: se vocês tivessem me ouvido, nada teria acontecido. Jeremias, no capítulo 31, Deus já começa a profetizar algo diferente. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Só que a aliança que eu vou fazer com vocês aqui agora, Jeremias falando, usado por Deus, não é a mesma aliança que eu fiz com os seus pais lá no deserto, porque eles esqueceram de mim. Eles quebraram a aliança que eu fiz com eles. Eu agora vou colocar as minhas leis não numa tábua de pedra, não escrito em pedra, mas no coração. Eu vou colocar dentro de vocês as minhas leis.
É por isso que eu e você estamos cheios da presença do Espírito Santo e começamos a lutar contra o pecado e contra a carne, porque está dentro de nós. Quando nós chegamos lá em Malaquias, no capítulo de número 4, você que tem a sua Bíblia, abre Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4. Uma certa vez, no Brasil, eu tenho um amigo, mas hoje não tão próximo mais, mas ele era um jovem completamente vida louca, caminho largo. A mãe cristã, a mãe veio da Maranata para congregar na nossa igreja na época, e ela sempre falava do filho dela, o Frank. E o Frank trabalhava em um setor à frente do que eu trabalhava. Então, quando dava algum problema, os meninos me ligavam e falavam que tinha um problema, então eu tinha que procurar esse setor para resolver o problema. Só que esse Franklin, completamente louco no mundo, um jovem, só farra, mas a mãe de joelho dobrado. E todas as vezes que coincidia dele ir à igreja, era raro eu pregar. Eu estava pregando. E ele sentado lá atrás, perto da mãe dele, ele sempre ficava assim, ó, olhando assim, ó. E uma certa feita ele me confessou que ele ficava com medo de eu fazer apelo. Quem quer aceitar Jesus? E ele ficava preocupado porque nós éramos próximos e lá na empresa, quando eu ligava para ele, eu ligava e conversava normal, não falava de igreja. Brincava com ele, essas coisas todas. E por sermos próximos, ele ficava com medo de eu falar assim: e aí, Frank, vai aceitar Jesus hoje ou não? Porque eu sabia da vida dele. Vai continuar? Ele falando para mim. Ele me chamava de Geninho, você Geninho, eu ficava morrendo de medo. Só que aí, quando ele me contou isso, ele disse a história toda. Eu falei assim: mãe, que dia que o Gênesis vai pregar? A mãe dele falou assim: meu filho, eu não sei. Pergunta a ele. E realmente a mãe dele me perguntou. Só que eu não sabia quando eu iria pregar. Eu só ficava sabendo depois da escola bíblica dominical, que o pastor chegava e falava: só irmão, traz a palavra à noite. Aí eu já morria, né? Aí já não tinha almoço, não tinha nada mais. Aí já ficava só com a cabeça no culto. E para infelicidade e felicidade dele, a mãe dele tinha falado para ele que o Gênesis não sabe se ele vai pregar. Aí ele falou para a mãe dele: mãe, mas é porque eu quero ir à igreja. Só que eu não quero ir lá o dia que o Gênesis estiver pregando. Era a fala dele. E por sorte dele, era eu no dia. E o dia que eu preguei o que nós vamos ler agora. Só que quando foi passando o sermão, foi acontecendo, aí depois a gente foi fazer o apelo. Porque nós estávamos em um momento de salvação. Deus estava salvando muitas pessoas. Então, irmãos, quando Deus manifesta o Espírito dele para cura, aproveita, dobra o seu joelho, Deus cura, e pode ter certeza, botou a mão até no seu petzinho em casa, sara. Preocupa não, sara mesmo. Deus cura, irmãos. Quando Deus virou a chave, a salvação, irmão, pode orar para a salvação. Está lá no boteco, vai cair de joelho. Está na boca de fumo, fumando droga, pode ter certeza. Aqui nos Estados Unidos, esse fumo é dentro do carro. A maroa, uma caatinga do inferno que fica dentro desses carros. É filho que está lá, é filha que está lá, pode ter certeza. Vai engasgar com a fumaça. Ora, irmão, eu estou falando. Duvida de Deus, não. Tem um filme que eles lançaram aí que o pessoal está orando até para robô. Aproveita, irmão. Cola nas irmãs de oração da igreja aqui, que você vai ser bem sucedido. Pode ter certeza. Mas não fica aquele negócio de 6 horas, não. Que os 6 horas já ficou na outra geração. Paga o preço. Muda. Então, irmãos, para a sorte dele, estava lá o Frank e eu estou pregando. E a gente prega, a gente olha para a pessoa que a gente prega. E quando a gente está lá assim, faz o apelo, aí levanta uma pessoa. Aí eu olho para ele está na minha frente, coitado, lá atrás.
Aí eu olho para ele, levanta 1. Aí daí a pouquinho levanta 2. E as pessoas vêm para frente. Aí daí a pouquinho levanta 3. E eu tinha um jovem lá que ele era o braço direito. Então ele já ficava, eu tô lá na frente, mas ele ficava olhando para mim assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí eu só olhava para ele, aparecia gente para abraçar. Vai abraçando, meu filho, vai abraçando, isso tem tudo aí. Depois do culto a gente conversa. 4 pessoas. E o Frank lá. E ele me contando, irmãos. Bem depois, anos depois. Meses depois. 5 pessoas. E o Frank lá. E eu pensei assim, meu Deus, esse tanto de gente que está levantando. E será que ele não vai levantar hoje? E o louvor foi tocando. E a palavra acontecendo, irmãos. Eu fui falando, 6 pessoas levantaram. E eu pensei assim, Jesus, tá assim porque ele vai levantar. 7 pessoas. 8 pessoas. 9 pessoas. E quem prega, quem fala em público ou no serviço, onde está, a sua mente não para. Você está aqui apresentando um trabalho na escola, você já está pensando o que você vai falar. Então eu estava fazendo o apelo, mas a minha mente já estava assim, meu Deus, vai levantar ou não vai? Não é possível que eu vou chamar ele pelo nome. 10 pessoas levantaram e nada do, eu ia falar o apelido dele aqui, nada do menino levantar, o abençoado. 11 pessoas levantaram. Eu falei, meu Deus, não é possível. 11 almas, esse coração de pedra aí, Jesus. Jeremias, o senhor falou que ia botar um coração de carne. E agora esse negócio aí? Irmãos, para a glória de Deus, 12 pessoas. Ele era a 12ª. É glória a Deus mesmo. Porque pensa num menino vida louca, era o Franklin. 12 pessoas. Aí fechou a porta, aí acabou. Ninguém mais naquele dia. Mas só que ele veio à frente, mas a mãe dele ficou tão irradiante com aquilo, que ela foi lá na frente chorando e abraçou o filho dela. Nunca mais ele saiu da presença de Deus. Para a glória, pode aplaudir, irmãos, porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas nós estamos falando de 12 pessoas, mas a guerra que houve espiritualmente para 12 pessoas levantar, os nossos olhos não podem contemplar. A gente não consegue ver quantas espadadas que o anjo teve que dar, quantas flechas teve que sair para aqueles demônios afora para levantar uma alma presa na droga, presa na prostituição, porque não eram pessoas comuns que estavam sendo salvas, irmãos, era dono de boca de fumo. Teve uma vez que me perguntou e falou comigo assim, me chamava de Genão, esse já era mais loucão. Ô Genão, o que eu vou fazer? Por que, Josi? Não, porque eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. E o dinheiro que eu tenho é de pessoas que comprou droga na minha mão. E agora? Eu vou lá buscar o dinheiro que eles me devem? O que eu vou fazer? Então não eram qualquer pessoas que estavam se convertendo. Então eu e você que agora, que estamos em um culto acontecendo como esse, eu e você não sabe a guerra que está espiritualmente, para os seus olhos estarem atentos e ouvindo a palavra que Deus está dando aqui neste lugar nessa noite. Você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual, para você estar sentado aí agora. Para mim está falando aqui agora. Há uma batalha sendo enfrentada, anjos contra demônios, para isso aqui acontecer, para o nome dele, por ele, para ele ser glorificado. É por isso que eu e você tem que dar glória a Deus mesmo. Aleluia mesmo. Talvez você está aqui essa noite e você não deu um glória, um aleluia, meu, porque você está assim, agora eu dou, agora eu não dou. Dá o glória, irmão. Depois que você dá o primeiro, o segundo é assim, embalo. Preocupa com esse negócio, não. E quem está do seu lado também está indo para o mesmo lugar que você, está indo para o céu. Então, preocupa com vergonha, não. A vergonha já foi um dia que foi aceitar Jesus, porque se levantar para todo mundo olhar para você, irmãos. Eu sou filho de pastor, então não passei muito por isso. Mas não é fácil, não. 12 pessoas, uma guerra espiritual. Malaquias capítulo de número 4. A gente não conhece os planos de Deus. Essa Bíblia veio do Brasil, era minha. É minha, né? A gente veio com uma pequenininha, escondida, mas aí as coisas vão mudando rumo, a gente tem que pedir a outra, né? Que está tudo escrito. Eu não sei se vocês têm isso aqui. Espera aí que minha mãe mandou, do jeitinho que estava lá, ela mandou. Tem um tanto de trem aqui. Tem essa página aqui? Sua Bíblia? Tem uma página em branco? Tem? Ok. Período interbíblico. Alguns historiadores dizem que nesse período aí,
nessa folha que está em branco, essa divisão que está fazendo entre o Velho e o Novo Testamento, 400 anos. Alguns outros vão afirmar que são 430 anos. Mas eu e você, não estou nem para isso. Mas é um período em que Deus, silêncio no céu. Agora sim, 100 anos. E Satanás, eu acabei com a adoração. 150 anos. Seu nome? Não vão adorar mais. Quem manda na terra sou eu. Quem prevalece aqui é a minha glória. Eu fiz bem um dia querer ser igual a você. E você acertou muito ter me mandado do céu para a terra. Porque agora quem manda sou eu. 200 anos. E as pessoas esquecendo de Deus. Deus não falava com a humanidade. Mas Ele continua sendo Deus. Ele não se curva. Não. Deus. 250 anos e o inferno, festa no inferno. A idolatria cortando na alta, solta no meio do povo. Sacerdotes, sumos sacerdotes sendo vendidos, comprados por dinheiro, por posições, por casa, por palácios, por conforto, por piscinas aquecidas no inverno, por comida, gordura, frutas. A estola sacerdotal que Deus disse para Moisés fazer lá em Êxodo, que era a vestimenta do sumo sacerdote, que carregava as 12 pedras das 12 tribos na frente, que tinha a pedra de Urim e Tumim, que tinha uma face e a outra não tinha, que era mais ou menos para pedir a permissão para Deus ou não, esquecida pelo sumo sacerdote. Agora tudo era um protocolo. Eu só estou no piloto automático. 300 anos, silêncio de Deus, inferno em festa. 350 anos, quem manda aqui sou eu, o inferno dizendo. 400 anos, o inferno está em festa. 410 anos, quem manda é o capeta. 420 anos, quem manda é o inferno, seus demônios. 430 anos, Deus se coloca de pé no trono. O período interbíblico do silêncio, Deus se coloca de pé. Deus se coloca de pé no trono e diz assim: olha, basta, Satanás. Silêncio, inferno. Você e todos os seus demônios. O plano que eu tracei lá atrás em Gênesis, eu dou sequência agora. Deus fez com que a humanidade se perdesse, deixou elas se tornarem amantes delas mesmas, se entregando às suas próprias vaidades, aos seus próprios vazios. Mas quando Ele se colocou de pé, em Mateus no capítulo 1, está se cumprindo o que está em Isaías capítulo 9. Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus Cristo, o autor da minha e da sua história, estava vindo na terra para trazer de volta a adoração, para trazer de volta a adoração aquele que é digno de fato. Jesus, aleluias a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. 430 anos Deus deu o gostinho de vitória para o inferno, mas quando Ele se coloca de pé, não tem mais para ninguém. Jesus vem, João capítulo de número 4, Jesus está do lado de uma mulher samaritana, 6 maridos, e o que estava não era dela. Que bom que ela foi honesta, porque ela não sabia, mas ela estava discutindo com Jesus ali sobre adoração. Como assim? Você adora em Jerusalém? Eu adoro em Gerizim? Aí Jesus disse para ela assim: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, eu adoro o que eu conheço. Mas não se preocupe com esse negócio de lugar não, porque a hora vem, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a hora é agora, 16 de novembro de 2025, em que nós, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Para adorar a Ele em espírito e em verdade, você tem que conhecer quem você está adorando. Se você não conhece aquilo que você adora, então não vai funcionar, porque vai ficar vazio. A sua oração vai ter poucas frases nela. A sua adoração vai ser curta, vai ser pequena. O seu glória a Deus vai ser, aleluia, glória a Deus por dentro, porque não dá para sair muita coisa aqui não, porque eu tô... Você precisa conhecer quem você adora. É por isso que a canção diz: em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos, você sabe, nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos. Isso é adoração, irmãos. Para te adorar, Rei. Foi para isso que você nasceu? Foi que eu nasci. Jesus, o meu prazer é ti. Ele está ouvindo o que você está dizendo nessa noite. Nos átrios do meu prazer é viver. Uma coisa buscarei na casa de Deus, me flui o amor. Esse som ele agrada. Aleluias, glória a Deus, ele agrada disso. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que nós nascemos, para te servir. Não tem outra condição para mim e para você, irmãos, para te adorar. Então eu adoro aquilo que eu conheço. É por isso que ele disse: olha, mulher, eu te conheço muito bem, você é uma pecadora, mas para mim não importa. Se eu te der da água que eu tenho aqui, você nunca mais vai ter sede na sua vida. Se eu me apresentar para você aqui de verdade agora, você nunca mais vai adorar no templo de Gerizim, porque eu sou a própria adoração. Eu sou aquele que vim para salvar você do mundo do pecado. Aleluias! Em espírito e em verdade. Eu adoro aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu não adoro. Então eu me entrego. Se eu conheço Deus, eu me entrego. Eu me permito, eu deixo acontecer. Mas Jesus vai acontecer agora, irmãos, na morte de Jesus Cristo. Quando Jesus está com as mãos estendidas aos céus, na cruz do Calvário, e quando ele entrega o Espírito dele, algo maravilhoso está acontecendo. Na cultura judaica, quando um pai perde um filho, ele rasga suas vestes, como sinal de humilhação, de dor. Doeu perder o meu filho. Foi assim com o rei Davi, quando o filho dele nasceu. Por 7 dias Davi está buscando. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O meu filho, incessantemente por 7 dias. E quando chega um dos funcionários do palácio e diz para o rei: rei, a criança não vive, mas está morta. O rei Davi rasga suas vestes, porque é dor. Agora Jesus está na cruz do Calvário, com os braços abertos, com os cravos em suas mãos, uma coroa de espinho, uma placa escrito Rei dos Judeus, os pés cravejados também, ensanguentado. E ele vai dizer para o Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lembra lá de algo que eu disse no começo da palavra, que é muito importante nós lembrarmos? Quando Moisés estava no monte, uma nuvem descia sobre Moisés. Só ele ouvia Deus falar. Quando Moisés faz o tabernáculo, no santíssimo lugar, no santuário, somente o sumo sacerdote vai estar lá.
e ele vestia a roupa, amarrava um tanto de sino no corpo dele. Deus não precisava disso. Deus sabia que quem estava entrando lá era o sumo sacerdote, mas a intenção de Deus era para mostrar para o povo. Então só uma pessoa entrava na presença dele. Só que Jesus Cristo veio para mudar tudo, e ele mudou tudo, porque o sangue que era aspergido em cima da arca da aliança, para que Deus perdoasse o pecado do povo, agora o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado pela minha vida e pela sua vida. Agora o sangue de Jesus Cristo está sendo derramado para que eu e você possamos acessar o Santíssimo Lugar. E quando o véu se rasga de alto a baixo, os mesmos que perfuraram e que bateram em Cristo e que crucificaram Cristo, está dizendo, realmente esse era o Rei dos Judeus. O véu se rasgou porque Deus estava rasgando aquilo, porque o Filho dele estava sendo morto pela humanidade, o único Filho dele. E agora eu e você temos acesso ao Pai. Agora eu e você temos acesso ao Santíssimo Lugar. Agora eu e você podemos entrar e dizer: Santo, 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 Santo é o teu nome. Agora eu e você podemos dizer: glórias, glórias, glórias às alturas. Agora eu e você podemos dizer assim: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Não há condenação mais. Eu e você podemos acessar esse lugar, porque Jesus Cristo pagou o preço. Mas em um culto como esse, eu e você temos que estar na mesma sintonia. Temos que desejar a mesma coisa, a presença dEle. Temos que desejar que a glória dEle venha sobre este lugar. Temos que desejar que a glória dEle inunde a nossa vida. Temos que desejar que a glória dEle faça diferença no meio dos irmãos, no meio das irmãs, no meio dos jovens, das crianças. Temos que desejar, temos que buscar, temos que lutar. Mas Satanás está trabalhando na nossa geração, colocando o esquecimento novamente de Deus. É muito sério, porque muitos estão se esquecendo de quem é Deus. Muitos já se esqueceram de quem é Deus. Muitos já não querem mais ouvir a palavra de Deus. Conversando com uma pessoa semanalmente, essa pessoa não vai à igreja mais. Ela odeia ir na casa do Senhor. Não quer botar os pés dentro da casa do Senhor. Deseja a morte todos os dias. Já tentou o suicídio, mas agora recebeu um diagnóstico que está com câncer no cérebro, mas agora está com medo de morrer. Vem desejando a morte, vem desejando a morte, vem desejando a morte, mas agora a morte se apresenta para ela, e agora ela não sabe o que ela vai fazer, porque a morte chegou para ela. Essas são as palavras dela. E eu disse para ela assim: você precisa voltar para a casa do Pai. Não Gênesis, não. Você precisa voltar. Não Gênesis, não. Você precisa voltar. E essa semana ela me disse assim: um dia ainda eu vou ser tão confiante como você é. Mas não é confiança, é Deus. Eu e você temos acesso ao Pai. A gente não precisa ficar pedindo bênção, pedindo permissão. Eu e você podemos acessar. A única coisa que eu e você temos que nos colocar é na posição disso acontecer. Por isso que eu volto a dizer: a unidade, o corpo de Cristo, somos todos ligados a Ele. Todos nós somos responsáveis para que um bom culto aconteça. Todos nós somos responsáveis para que a glória de Cristo se manifeste. Quando alguém da família de uma pessoa se converte, você é responsável por isso também. Quando um irmão é curado dentro do templo em um culto como esse, você também é responsável por essa cura, porque a sua adoração trouxe a presença de Cristo a esse lugar. Você é responsável por isso. Eu convido a você a se colocar de pé, enquanto o louvor se aproxima. Não há mais separação.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente, amém. Para todos sempre, amém. Eternamente, irmãos, quer dizer que não tem fim, acabou não. Não tem fim, eternamente. Estamos aqui no ensaio, na eternidade continua. Mas Gênesis, você não sabe da minha vida. Você não conhece a minha história. Você não sabe como que eu cheguei na casa do Senhor hoje. Você não sabe quantas lágrimas eu derramei hoje durante o dia para estar aqui. Você não sabe como meu coração cortou. Você não sabe a dificuldade que eu estou enfrentando dentro da minha casa. Mas você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, Ele tem compromisso com você. Não sou eu. Ele tem compromisso. E a palavra diz que Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Quantos têm compromisso com Jesus Cristo aqui neste lugar? Então eu tenho uma palavra profética para dizer na sua vida. Não há circunstâncias maior do que Ele. Pense aí agora qual é a dificuldade que você está enfrentando. Você e Ele aí agora, liga sua mente aí agora. Qual é a sua dificuldade? Qual é a enfermidade? É a saudade? O que você está enfrentando? É a salvação de alguém? É o luto que ainda não desceu? É a incerteza? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? É a sua filha que está se perdendo? É o seu filho que está te preocupando? Qual é a dificuldade que você está com ela hoje aqui neste lugar? É tudo que você faz parece que está dando errado, não está dando certo? Eu convido a você, eu desafio a você nessa noite, a colocar diante dele a sua adoração. A colocar diante dele agora a sua oferta de adoração. E eu sei que o meu Deus pode fazer. Mas o culto não é só meu, é nosso. Somos todos nós. E eu convido você, se você tem liberdade, para pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, ou abraçar essa pessoa que está do seu lado. Gisele, vem aqui, abraça o Yesso. Vem cá. Esteja com seu esposo aqui. Dani, abraça aquela irmã lá atrás, fazendo favor. Lá atrás. Gilmar, abraça esse irmão aqui, fazendo favor. Deus está neste lugar. É a minha fé e a sua fé aqui neste lugar. É a minha adoração e a sua adoração. Alabassore de cova, alabassore de canta, alabás. Rebeca, abraça aquela irmã ali. Dani, abraça a Cálita. Ricardo, abraça sua esposa. Deus está neste lugar, irmãos. Ele tem compromisso com você. Deus tem estado em todos os cultos aqui. Ele tem falado nessa casa. É momento de nós presenciarmos o milagre de Cristo. É momento de nós presenciarmos a salvação. É momento de nós presenciarmos o milagre da cura. É momento de nós presenciarmos a virada, a jornada. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Comece a glorificar o nome dEle. O que é que você tem para falar para Ele nessa noite? Comece a falar, comece a entregar para Ele. É o Senhor Deus. Comece a entregar para Ele. Digno de louvor. Dê a Ele nessa noite a sua adoração. Dê a Ele nessa noite a sua adoração.
Eu desafio a você nessa noite a querer sair daqui curado. É o Senhor Deus. Eu desafio a você a sair daqui nessa noite curado, curada. Digno de louvor. Eu desafio a você através da sua adoração que as mãos do Senhor toquem agora a dor aonde está, o caroço aonde está. Alabassore de cova, alabassore de canta, alabassure de canta, alabas. Eu desafio a você nesse momento a entregar a Ele a sua adoração. Entrega a Ele, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor. Ele é santo, santo. Vamos igreja, solte a sua voz. É o Senhor Deus poderoso. Diga digno, Digno de louvor. Digno de louvor. Ele é santo. Eu é santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno. Digno de louvor. Digno de louvor, digno. Digno de louvor. Ele, Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. digno. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, pode dar a Ele. Aleluia. Adora Ele, diga aleluia, louvor a quem é de direito. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nós te adoramos, Senhor, diga a Ele aleluia. Aleluia. Vamos igreja, aumente a sua voz. Senhor, nós te adoramos aqui nesse lugar. Nós te exaltamos aqui nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos aqui nesse lugar, Senhor. Nós queremos a cura do Senhor, Pai. Nós queremos cura de milagre aqui, Senhor. Nós queremos cura aqui nesse lugar, Jesus. Nós profetizamos a cura do Senhor aqui nesse lugar, Pai. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Continua adorando a Ele, Ele está neste lugar, continua, não para não. A glória do Senhor está neste lugar, não para não, glorifica Ele. Chore na presença dEle, se derrame na presença dEle. Ele cura, Ele te cura nessa noite, Ele sara a sua ferida nessa noite. Entrega a Ele, vai, chore mesmo, se entregue, se derrame a Ele. Marido, abrace a sua esposa aí mesmo, chore com ela. Senhor, nós profetizamos, Jesus, a cura, meu Deus, neste lugar. Nós profetizamos a cura, Jesus, na mente, no coração. Nós profetizamos a cura física, Pai. Nós fazemos menção, Jesus, do Rui, que tem o câncer aqui nesse lugar esta noite. Nós fazemos menção de um milagre da parte do Senhor. Nós fazemos menção, Jesus, de um tratamento que se tornará eficaz na vida do seu filho Rui. Irmãos, é noite de milagres, é noite de cura, é noite de renovação. Seja batizado com o Espírito Santo, glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. A morte não segurou o meu e o seu Jesus Cristo. A morte não parou o meu e o seu Jesus Cristo. A morte não deteve a Ele. Ele te deu direito de vida. Então porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Ele eternamente, amém. Digno de louvor, Ele, Tu és santo, santo
Você tem glória a Deus para dar? Jesus aí, dá, irmão. Tem aleluia para dar, ele aí dá. Tem glória a Deus, tem aleluia, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar. É hoje, é hoje. Aleluias. Glória a Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Glorifica Ele, pode glorificar, irmãos. Nós te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor. Seja forte espiritualmente. Seja alegre espiritualmente. Receba a alegria do Espírito Santo nessa noite sobre você aqui neste lugar. Receba a alegria que desce do alto céu aqui neste lugar. Que toda a tristeza seja retirada nessa noite. Que toda a angústia seja retirada nessa noite. Receba a alegria dele. Receba a alegria dele, 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 receba a alegria dele. Alabaçore de cova, alabaçure de cantu e da cara, alabaçure de canta labá. Deus está na casa, Deus está na casa, Deus está neste lugar. Recebe. Chante cova labassore de cova labassure labassore de canta labas. We de canto e de cova labassore de canta labassore cantiana labas. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está visitando a sua família agora. Deus está entrando no leito de hospital agora. Deus está entrando agora dentro da prisão agora. Deus está entrando agora dentro do vício agora. Deus está entrando agora. Deus está retirando a morte agora. Aleluias. Seja alegre na presença dele. Receba a alegria que vem do alto céu. Receba a alegria, receba a alegria, receba a alegria do Senhor. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba a glória do Senhor neste lugar. Receba o peso da unção dele. Salomão recebeu, receba também. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. É para Jesus, pode ser mais forte. Acabou a voz. Já era. Digno de louvor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente, amém. Tem pessoas aqui nesse lugar que vão dar testemunho. Aleluia. O seu louvor alcançou o coração de Jesus neste culto. Desde a hora em que a Larissa começou este culto, o seu louvor, você é responsável pelo que aconteceu aqui. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus guarde você. Deus te sustente a sua destra fiel. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim, ó, não valeu a pena vir? Não valeu a pena? Não levante a sua mão, mas se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que muitas mãos iriam levantar, dizendo: é verdade, pastor, que não foi fácil chegar aqui hoje.
Irmãos, nós estamos vivendo dias de uma luta intensa, aonde o inimigo está tentando roubar a sua adoração, roubar a sua fé, roubar a sua devoção, aonde o inimigo está tentando colocar na sua cabeça que é melhor desistir, que é melhor parar, que não vale a pena, que é melhor ficar em casa. E sabe por que é tanta luta para isso? Deixa eu te contar um segredo. Porque ele está morrendo de medo de você. Aleluia. Sabia disso? Sabia que o nosso inimigo está morrendo de medo de você? Ele está morrendo de medo de que você realmente entenda o quanto que é importante aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Não só isso, o tanto que é importante você se conectar com outro irmão que está à sua direita. Olha quem está à sua direita, dá uma olhada. Agora olha para a sua esquerda, olha para trás de você. O inimigo morre de medo de que você entenda o depósito de Deus na sua vida e o quanto que Deus é capaz de fazer quando todos nós nos unirmos. Por isso a luta para você não chegar aqui, porque a hora que você chega aqui, aleluia, olha para o seu vizinho, pergunta para ele: valeu a pena vir o culto hoje? Valeu ou não valeu? Não, tá difícil, tá fraco. Valeu ou não valeu? Deus falou ou não falou? Deus está conosco ou não está? Deixa eu falar uma coisa para você. Algo que eu falei ano passado em uma reunião de liderança. A obra de Deus é mais importante que uma pessoa. Presta atenção. A obra de Deus é mais importante que uma pessoa. A igreja é noiva do Cordeiro. Está me entendendo? É a respeito de todos nós, queridos. Quando nós nos unirmos, a glória de Deus se manifesta. Quando a gente entende que não é o que o povo está falando aí fora. Hoje em dia existe uma adoração a ícones, a pessoas. Não, vamos na igreja do pastor fulano. Ô irmão, o pastor fulano morreu por você não. Não, vamos no ministério do ciclano, o ciclano morreu por você não, foi Jesus. E o Senhor tem chamado cada um de nós para continuarmos a obra, independente de quem esteja pregando, ou ministrando, ou fazendo. Nós temos que apoiar um ao outro e entender que somos uma família. Dá um glória, querido. E aí a glória de Deus se manifesta independente do dia. Se é na segunda, se é na quinta, se é no domingo, se é no sábado. Quem é que prega, quem é que canta? Deus opera e o nome dele é glorificado. E a igreja é abençoada. Aleluia. Você pode dar salva de palmas a Deus? Glória a Jesus. A festa continua amanhã, amém? Amanhã as irmãs estão aqui orando, buscando a Jesus. Quinta-feira estaremos aqui estudando a palavra do Senhor, culto dos jovens e adolescentes. Aleluia. Sábado, batismo. Aleluia. Faça o esforço. Venha prestigiar os nossos irmãos que estarão descendo as águas. Às 7 horas da noite, sábado, estaremos aqui num culto de louvor e adoração. Nossos irmãos sendo batizados. Coisa linda. Glória a Deus. Almas que se renderam a Jesus. Aleluia. E domingo que vem, grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim: ó, não fique em casa. E se você deu falta de alguém, liga para ele, liga para ela. Falou, querido, o que aconteceu? Fica em casa não. Vamos ficar juntos adorando a Jesus. Vamos cantar esse coro mais uma vez, aleluia. Aleluia.
Levante as suas mãos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Adore Ele por mais alguns instantes. Jesus. Aleluia, Santo. Declare, Ele é santo. Santo É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Na mão da pessoa que está próxima de você. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite. Te adoramos, Senhor amado, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor amado, pela vida do teu servo Gênesis e a instrumentalidade que o Senhor tem dado a ele, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por falar conosco e nos relembrar, ó Deus, que o Senhor é o centro de tudo. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está movendo e edificando a tua igreja. Entendemos, ó Deus, que estamos em uma grande batalha espiritual, mas temos convicção, ó Deus, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Continua confirmando os milagres, Senhor amado, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai querido. Continua, Senhor amado, operando, ó Pai querido, de maneira gloriosa, trazendo cura, restauração, salvação, fazendo, ó Deus amado, milagres, fazendo estas obras tão extraordinárias que só o Senhor sabe fazer e pode fazer. Obrigado pelo renovo, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por ser esse Deus tão extraordinário que o Senhor é, que não leva, Pai querido, em conta as nossas debilidades e fragilidades e pecados, mas que quando há um coração arrependido, o Senhor perdoa e restaura. Continua, Senhor amado, fazendo milagre em nossos corações. Dá-nos, ó Deus amado, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Guarda, protege, orienta, cobre com o teu sangue precioso. Coloca os teus anjos ao redor de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor, repreendendo o nosso inimigo a cada instante e dando, Senhor amado, a da tua presença a cada um de nós. É o que nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre cada um de nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, de agora e para todo sempre. A igreja do Senhor diz amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus.